No início de tudo, apenas o nada existia. Em algum momento de sua existência crônica, ele, que tinha consciência, percebeu sua profunda solidão. Após notar isso, ele sentiu medo. Ao experienciar aquela repetida emoção que foi cometido o primeiro pecado, com ele foi gerada a primeira porção do universo. Atormentado pelo medo, o nada ansiou desesperadamente por companhia, nutrindo assim o desejo. Aquele desejo foi o seu segundo pecado, que consequentemente criou mais um pedaço do universo. Quando nada percebeu o espaço-tempo e toda a sua matéria, desejou desfazer daquilo que criara. Ele sofreu com um arrependimento, cometendo então o seu terceiro pecado, aquele que finalizou a última parcela do universo, encerrando assim com a sua própria existência. Em sua origem, o universo era caótico e mal feito. Foi assim até que os elementos primordiais da criação se deslocaram por engano naquele infinito vazio. Com as energias que se acumularam, a porção que continha mais peso foi para baixo, elaborando diversas camadas da realidade, sendo uma delas os reinos celestiais. Acima estavam o Tenkogu e Yomi, ao meio o Senkyo, Shikushodô, Yumendô e Ningendo. Abaixo permaneceram os reinos da punição, Toshigoku, Gakidô, Meidô e o temido Jigoku. Após o nada sucumbir, outras três entidades surgiram. Elas são chamadas apenas de os Três Divinos Não Nomeados. Os Três Divinos Não Nomeados observavam todos os reinos, principalmente o Ningendo, o reino dos mortais. Eles reconheceram que este mundo necessitava de um propósito. Entretanto, era necessário de seres que pudessem fazer mais do que gerar. Seres que trariam ordem a todo aquele caos e, assim sendo, executaram seu poder supremo. Os três se uniram e sacrificaram sua existência, dando luz a dois seres divinos, conhecidos como Lorde Lua e Lady Sol. Os dois se espantaram com a disformidade daquele mundo, e ao observar, perceberam que só conseguiriam dar forma às coisas, criando um nome para cada uma delas. Lady Sol se tornou Amaterasu, e Lorde Lua se tornou Onutango. Assim desceram por um arco celeste dos céus, dando nome para aquele mundo de Ningendo. Nesse momento, o mar se separou da terra e o suspiro da vida fluiu para as criaturas mortais. Cada coisa encontrada no mundo, ela material ou imaterial, recebia um nome, exceto pelo fragmento da escuridão primordial que gerou o nada. O fragmento foi notado apenas por Onutango. Ele, intrigado e fascinado, resolveu não a nomear. Decidiu-se não revelar também este encontro para Amaterasu, permitindo que as sombras ardilosamente as escondidas se fortalecessem enquanto o mundo evoluía. O Lorde Lua se tornou obsessivo pela Lady Sol. Seu amor era intenso e doentio, que por diversas vezes ele a perseguiu pelos céus, criando o ciclo do dia e da noite. Enquanto Amaterasu desejava filhos, Onutango não se agradava com a ideia. Afinal, um ciúme ardente queimava dentro de si. Ele temia ser deixado de lado. Porém, no entanto, certo dia, tomado pelo seu amor, cedeu-se aos sentimentos e a alcançou. Este encontro nupcial escureceu os céus pela metade do dia. O ato dos dois corpos celestes supremos formaram o primeiro eclipse, e foi neste momento que as 10 proles do Sol e da Lua foram concebidas no paraíso celestial. Em pouquíssimo tempo, nasceram do divino Akodo, Bayushi, Doji, Fulen, Hantei, Hida, Ryoshun, Shiba, Shinju e Togashi. A preocupação do deus Lua apenas aumentou. Ele sabia que o amor de Amaterasu pelos seus filhos era imensurável, e as crias do Sol e da Lua seriam extraordinariamente mais poderosos que seus progenitores. Enlouquecido por suas próprias paranoias, Onutango estava determinado em capturar e devorar cada um de seus filhos, e mesmo aos prantos de sua amada Lorde, avançava com seu desejo impiedoso. Disposta a salvá-los, a Lady
decide embebedar seu parceiro com doses de saquê adulterados, carregando consigo a esperança de que em algum momento o deus ficaria tão embriagado ao ponto que seria incapaz de devorar qualquer um. E como esperado, uma pequena brecha surgiu, e sob um deus desorientado, ela conseguiu resgatar seu nono filho, Hantei, o substituindo por uma pedra, que passara despercebida por Onotango. Amaterasu mantinha o deus Lua constantemente ludibriado, enquanto Hantei trilhava seu próprio caminho. Após passar algum tempo com os dragões celestiais, aqueles que possuíam domínio sobre os elementos do universo, o mesmo retornou, porém estava longe de um reencontro amigável fraternal. Era o momento de confrontar seu pai e resgatar seus irmãos de seu avantajado estômago. Uma épica batalha foi travada, e desastres sobrenaturais ocorreram durante essa época. No limite de suas forças, Hantei se utiliza de todo o seu aprendizado e finaliza com seu pai com um corte profundo em sua barriga, consequentemente libertando todos seus irmãos. Contudo, para a infelicidade de Lady Sol, Ryoshun, o primeiro a ser consumido, estava verdadeiramente morto. A derramada das lágrimas da deusa Sol e o sangue do Lorde Lua foi o que deram origem à humanidade, escorrendo ligeiramente pelos solos da futura Rokugan. Ainda vivo e insano, Onotango não desistia de confrontar seus filhos e avançou com uma investida turbulenta. Fuleng, em uma tentativa desesperada de se safar, saltou-se em direção a seus irmãos, o que resultou na queda dos Kamis ao reino dos mortais. Na Terra, os irmãos se encontraram, todos menos Fuleng. Sua queda desastrosa destruiu uma cidade inteira. Ele não só colidiu com Ningendo, como atravessou diretamente para Jikogo, o reino espiritual do mal. Com o decorrer do tempo e sem notícias, passaram a acreditar que seus dois irmãos haviam morrido. Erroneamente, no caso de Fuleng, assim foi feita uma promessa, por respeito aos que deixaram. Não sussurrariam seus nomes em vão. Foi então que separadamente deram início à exploração de seu novo lar. Conhecendo a humanidade e seus costumes, somente após isso se iniciaram os debates sobre a proteção e o cuidado com a natureza humana. Era fato que eles prestariam este papel, como Lua e Sol deram forma a um mundo disforme. Eles estavam dispostos a reger a ordem ao caos, direcionando todos aqueles frágeis e imperfeitos mortais. Os Kamis eram muito diferentes uns dos outros, com suas particularidades e visões diferentes da humanidade. Eles concordavam em apenas uma coisa: a necessidade de um símbolo inspirador para conduzir os seres vivos. E então, sem delongas, realizaram um torneio que estabeleceria qual dos 8 seria a representação definitiva do exemplo de ser ideal. No torneio, Hida, o Kami mais forte, acabou perdendo pela velocidade de Shinjo, que foi enganado pela astúcia do Bayushi. Já Shiba, que era seu gêmeo, o conhecia tão bem que não caiu em seus truques. Doji acabou vencendo por sua elegância, mas logo em seguida foi superada pela tática do Akodo. O confronto final era Akodo contra Hantei, resultando em um duelo de absoluta determinação. A luta estava prestes a chegar ao seu fim. A lâmina de Akodo descia em direção do pescoço daquele que havia salvo seus irmãos no céu. Com uma ação inesperada, o aço de Hantei refletiu a luz do sol nos olhos de seu oponente, causando assim um breve momento de cegueira e lucidez. Foi percebido então que seu irmão, por diversas ocasiões, evitou feri-lo, e naquele momento, Akodo parou. Notou que estava prestes a derramar o sangue daquele que mais possuía a compaixão. Por isso, numa tentativa de se redimir, Akodo honrosamente se ajoelhou e aceitou sua derrota. Togashi já havia previsto o final do torneio, desde o início, então decidiu não participar do mesmo, e nem interferir nos cursos que o destino levaria. Assim sendo, Hantei foi coroado o primeiro imperador de Rokugan. Sua primeira ordem foi dada aos seus 7 irmãos para que eles se espalhassem por aquela terra, reunindo seguidores, como se fossem suas famílias, criando bandeiras com o intuito de pacificar o mundo em nome de Hantei. Assim, os clãs maiores foram criados. Há muitas histórias que não foram contadas ainda. A que vocês conhecerão é uma em Rokugan, há mais de 12.000 séculos após a Primeira Guerra.
Os que vivem neste período se encontram em um momento crítico. Forças maléficas ameaçam voltar para o Império Esmeralda. A dinastia Hantei não existe mais. Clãs menores foram criados. Os Kamis já não estão mais presentes. O mundo está diferente. Agora eu os convido a conhecer Samurais do Império, um audiodrama baseado no universo de Lenda dos Cinco Anéis, um RPG de fantasia medieval oriental. Lembrando que adaptações serão feitas em cima do universo de Rokugan, e uma história original será criada. Então, se tiverem interesse em nos ouvir e saber qual será o desenrolar dessa história, é só seguir o nosso perfil e nos acompanhar.